Ficamos então, gente, para dar continuidade, né, na quarta fase. Lembrando que estamos aí no caso brasileiro, né, de institucionalização da extensão rural no Brasil. E eu queria aproveitar, antes da gente começar, para perguntar a vocês, né, se alguém se arrisca aí a definir uma palavra que a gente já conversou, né, na segunda-feira. O que ficou para vocês, assim, marcado da primeira fase? Quem digita aí no chat? A primeira fase foi marcada pelo quê, né? O que ficou para vocês em uma palavra aí da primeira fase? Quem lembra o que era a primeira fase da extensão rural no Brasil? Eu acho que ficou a mesma coisa, persuadir. Não mudou quase nada na primeira fase. Eu acredito que também na segunda, também não. Mas quando foi assim, terminando assim a segunda, né? Teve aquela queda, né? Eu acho assim que já na terceira fase que começou essa, como é que se diz, como posso dizer, uma nova proposta, né? No final, acho da segunda, se eu não me engano, que teve um começo assim, de uma inquietação, e já na terceira fase que começou uma nova proposta onde os agricultores tiveram ponto de voz, de crítica, assim, digamos. Porque na primeira e na segunda era basicamente o mesmo modelo, né, que em relação dos Estados Unidos. Acho que não tinha mudado nada. Olha lá, obrigada, Bárbara. Laila tá colocando aqui também os pontos de vista dela. Vamos lá. Eu gosto que isso fique muito bem claro para vocês, né? Para que vocês sejam situados, né, a nível de resolver prova e tudo mais. Então, quando a gente pensa em resumir, né, a gente lembra do que de fato ficou definido como título para aquelas fases. Então, na primeira fase, né, isso, Laila. Vamos lá ver como é que ficou bem certinho em termos de título que foi dado, né, historicamente. Então, a primeira fase a gente chama de fase humanista assistencialista, né, onde foi pregado muito a ideia de que os agricultores teriam uma assistência, a importância, né, de fazê-los entender da ideologia da modernização, de que eles assim teriam acesso à assistência, né? Então ficou muito claro essa questão de tentar convencê-los na primeira fase da importância de ter assistência, desse assistencialismo, né? Por isso que a gente chama humanista assistencialista. Mas ali estava impregnada, como Bárbara colocou, toda a influência dos Estados Unidos, né? De como começou a extensão rural nos Estados Unidos. Então, vem para a primeira fase no Brasil toda essa influência de ideia, de ideologia de modernização a todo custo. Aí a gente já adentrando, né? Como a Bárbara colocou aqui na primeira fase, a gente falou de persuadir os agricultores a adotarem tecnologias visando o aumento de produção. A ideia do assistencialismo, né? Para aumentar a produção, precisavam consumir. Vimos todas essas questões, entramos na segunda fase. Segunda fase, a gente define, gente, em difusionista produtivista. O que ficou claro para a gente na segunda fase, né? A ideia, alguém tentando entrar aqui. Deixa eu ver aqui no grupo que tem alguém tentando entrar. Vou pedir para entrar de novo, porque não está aparecendo. Ah, foi. Acho que ele entrou. E aí, na segunda fase, né? Ficou bem claro a fase marcada, né? Vamos dizer assim, chamada de difusionista produtivista, onde a gente tinha o quê? Quando a gente fala de difusionista, a ideia, né, de difusão de tecnologia a todo custo, né? A gente discutiu isso na aula passada, a gente viu que a ideia dessa segunda fase era principalmente, né, para não dizer meramente, difundir tecnologia, né? A ideia era a difusão tecnológica, então ficou conhecida como difusionista produtivista. Seguimos na segunda fase e chegamos na
terceira fase, que aí foi, como Bárbara colocou, a fase que chegamos ao humanismo crítico, né? Saímos daquele cenário, os agricultores agora como se tivessem saído daquele cenário de alienação da influência dos Estados Unidos para começar a retomar um mínimo de consciência crítica, o que levou, né, a uma crise econômica, né, no país. Então, aqui é o ponto que eu quero começar a falar a vocês para a gente pegar o gancho para fechar, né, a quarta fase no dia de hoje. Então, é importante lembrar que na terceira fase nós estivemos no humanismo crítico, onde foi marcado por uma crise econômica, né? A gente viu que na terceira fase o crédito, né, que tinha todo o crédito disponível para a extensão rural, já ficou mais restrito, né? Isso tudo gerou essa instabilidade e essa chamada de crise econômica no país. Vimos aí que apareceu na terceira fase a obra de Freire, né? Extensão ou comunicação, que a gente mencionou sobre essa obra. E aqui adentramos, então, na quarta fase, que é o nosso conteúdo para fechar hoje. Então, na quarta fase, a gente diz assim, estava se vivendo um momento da efervescência social, né? O que era essa efervescência social? Essa efervescência social é que a partir daquela insatisfação, daquela inquietação, né, que Bárbara mencionou agora aí muito bem, deste momento do final da terceira fase, se abriu os olhos de tal ponto, né, dos agricultores, que eles começaram a se unir, né? Surgem aí os movimentos sociais, né? Foi onde os agricultores começaram a atingir e adquirir uma visibilidade, né? Aquela ideia de que eles não tinham vez, eles não conseguiam se colocar, né? Começa agora a ganhar força o movimento deles. E aí começa a ideia daqueles movimentos que a gente, né, já ouviu falar, e acredito que vocês já tenham ouvido falar, que é a ideia dos movimentos sociais no campo, né? Então, o que são esses movimentos sociais, ou o que foram, né? O que é que eles representam? São manifestações públicas, né? Ocupações, latifúndios, movimentos de reivindicações de direitos. Dentre eles, a gente pode mencionar que aqui a gente fala de uma extensão rural coerente com a expectativa de inclusão social e reforma agrária. Professora, você está defendendo os movimentos sociais, é isso? Não. Eu estou falando de fatos que estão na história da extensão rural, tá? Eu estou falando sobre fatos que estão na história da extensão rural. Então, aqui eu preciso falar sobre os movimentos, porque fazem parte dessa quarta fase, né? Porque não quero dizer que eu concordo com isto ou com aquilo, eu estou dizendo que está na história da extensão rural, tá bom? Então, a ideia da reforma agrária e se falar na inclusão, né, social desses atores sociais que a gente chama, que são os agricultores e agricultoras, começam aí, tá? Nessa efervescência social do período de 1990, que começou em 1990, e a gente chama que vivemos uma nova extensão rural, que é a fase atual, né? Então, a quarta fase da extensão rural, a gente chama assim, começou em 1990, mas a gente não diz que parou. Ela vai até a extensão rural atual. Ela está aí acontecendo, né? Não fechou. Está incomodando, né? Vocês estão escutando meu filho aí. Vou ter que intervir de novo. Então, gente, a quarta fase, esse momento, tá? Extensão rural que começa lá no Brasil em 1990 e vai até a fase atual, ok? Então, estamos o tempo todo vivendo esse processo de nova extensão rural, tá? Então, vamos pensar aqui também, né, que nesta fase, eu quero convidar vocês a pensarem que nesta fase as agendas governamentais, né, elas foram ali colocadas diante da necessidade de pautar questões sobre limites ambientais para as propostas de desenvolvimento. Tudo que não se falava, né, na quarta fase começa a aparecer. Questões ambientais, principalmente, né, as agendas governamentais tinham muitas vezes lá a obrigação de falar sobre isso, mas não se falava, né? Não se discutia, não tinha quem defendesse essa pauta.
E aí, de repente, na quarta fase, com essa efervescência social, com essa questão dos agricultores terem tomado esse gás, eles começam a reivindicar também, né, essas questões que chegaram ao conhecimento deles da importância da questão de preocupação com questões ambientais. Então, as agendas governamentais foram obrigadas, com essas reivindicações, a, sim, colocar na prática toda essa questão ou todas as questões que envolviam, né, o ponto de questão ambiental, tá bom? Isso aí passa a fazer parte das propostas de desenvolvimento que antes não faziam. A partir de 1990 começa-se a estar ali pautado. Então, em 1991, que a gente chama atenção para alguns marcos, né, que aconteceram nesse início da quarta fase. Em 1991, lembram da Embrater, né, que a gente viu, que teve uma das fases que foram assim, foi um boom de Embrater, todo lugar tinha Embrater. E aí, com a chegada da quarta fase, toda essa questão social, esse contexto que eu estou colocando, chega-se à extinção das Embrater, né? Agora era o momento de se pensar em outra forma de organização para tratar de extensão rural, tá? Então, a coordenação de extensão rural passa a ser agora para a Embrapa. Então, aí surge a força das Embrapas, né? Com a extinção das Embrater, todo mundo aqui conhecedor, né? Do que representa a empresa Embrapa, né? A Embrapa. Então, foi nesse momento, em 1991, que passa a coordenação de extensão rural para as Embrapas, principalmente, tá? E depois do mapa, né, o Ministério da Agricultura também passa com toda a questão de diminuição, né, expressiva dos recursos públicos, que isso ocorreu, né? Passou depois da extinção pela Embrater, a gente viu aqui agora que teve uma queda nos recursos. Então, passa a Embrapa a assumir, o mapa também já tinha assumido, que a gente tinha comentado, né? Então, passa tudo agora para a Embrapa, as questões diretamente ligadas à extensão rural, em 1991, tá? Em 1991 também estava acontecendo o quê? Muita força de movimentos sociais no campo. Os MSTs, que a gente acredito que vocês são muito novos, mas devem já ter ouvido falar das forças dos movimentos sociais no campo, né? Ali a gente inclui os MSTs, a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Agricultura, unidos, muito fortemente unidos, para levar a voz deles, né, para discussões de ações de extensão rural, né, reivindicando uma extensão rural coerente com as expectativas de inclusão social e a reforma agrária, como já falei. A discussão era essa. Para que esse movimento todo, professora? Para que se discutisse, né, para que essa reivindicação chegasse a todos de que era preciso que se pensasse em uma extensão rural coerente com as expectativas de inclusão social e reforma agrária, né? Não se admitia mais pensar em extensão rural sem levar em consideração essa questão social, né? Essa parte de reforma agrária. Agora, assim como naquela época, levaram para os agricultores que era urgente modernizar, agora os agricultores estavam levando para todos que era urgente questões como reforma agrária, né, serem consideradas, colocadas em pautas, tá? E aí, nesse movimento todo, tivemos o primeiro encontro no Rio de Janeiro, né, a nível de Brasil aqui, chamado de Eco 92, quando vocês forem aprofundar no assunto, vocês vão ver, né, onde se discutiu amplamente, né, as questões ambientais, toda a parte de limites ambientais, onde que a extensão rural poderia colaborar, né, com essa questão ambiental. Aí se falava em agricultura alternativa. Como resultado desse primeiro encontro, né, no Rio de Janeiro, tem-se a Pronaf, né? Chegamos à Pronaf, ou ao Pronaf, né? Onde, a partir dessa conquista, muitas outras conquistas aconteceram, né, na agricultura. Então, passando de 96 para 2003, tudo isso marco de quarta fase da extensão rural no Brasil. Temos aí a transferência da assistência técnica do MAPA para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O que isso quer dizer? Passada da assistência técnica do MAPA para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Observem. Alguém está dizendo que não consegue entrar ainda. Espera aí, rapidinho, gente, por favor. Deixa eu ver aqui se vai aparecer.
Deixa eu ver se a pessoa vai aparecer aqui rapidinho, pessoal. Eu vou seguir. Vamos lá. Então, gente, quando eu falo assim que houve transferência da assistência técnica do MAPA para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, não sei se vocês lembram que a gente comentou sobre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário prezava pelas questões ambientais, né? Então, todas essas reivindicações permitiram também essa conquista, né? Transferência da assistência técnica do MAPA para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tá? Então, temos agora o Embrapa e o Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalhando em parceria para tentar atender todas as reivindicações que estavam sendo colocadas dentro desse contexto. Aí surge também, em 2013, a elaboração da PENATER. Tá? A gente vai ter um momento da disciplina que a gente vai falar só da PENATER, tá? Do que foi essa política PENATER, tá? Da nossa ementa, falar só sobre a PENATER. Então, aqui a gente vai falar sobre as questões de agroecologia, agricultura familiar, toda a parte de metodologia participativa envolvendo essas questões. Tá? Então, o PRONAF, né, como eu já falei, que foi um marco aí dessa época, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em 1996, que a gente viu que aconteceu, como resultado daquela reunião lá no Rio de Janeiro, em 92, conquistou-se em 96 o PRONAF, né? O que quer dizer essa conquista do PRONAF? A gente vai entender essa conquista do PRONAF da seguinte forma. Os recursos, né, que eram oriundos do PRONAF para prestação de assistência técnica foram fundamentais. Tudo que se conseguiu com esse programa, em termos de recursos, foi fundamental para que muitas empresas estaduais, né, aproximassem aí definitivamente a instituição rural pública da agricultura familiar. Porque antes se tinha um discurso de inserção, de inclusão de todos, agricultores e agricultoras, mas não na prática, ficava só no discurso. Com a PRONAF, de fato, né, a instituição rural pública se aproxima da agricultura familiar, levando o acesso, de fato, a todos, né, sobre o serviço de extensão rural pública. A partir do PRONAF isso aconteceu, tá? Se permanecer dessa forma, como isso desenrolou, vamos ver, né? Mas tivemos esses momentos de glória, vamos assim dizer. O desenrolar é outro, mas tivemos esses momentos de conquista na história da extensão, né? Então, seguindo ainda dentro do PRONAF, a gente vai entender que o PRONAF ele representa o resultado desse esforço efetivo de construção da política de inclusão social da agricultura familiar. Foi através do PRONAF que se conquistou isso, né? E com o PRONAF, gente, se conseguiu aí contemplar categoria de agricultores familiares, trabalhadores, trabalhadoras rurais, poceiros, parceiros, arrendatários, assentados de reforma agrária. Tudo isso foi contemplado com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em 1996. Todos esses foram amparados, vamos assim dizer. Tá? Então, a quarta fase, gente, inclui, de forma resumida, a organização dos agricultores familiares em conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável, bem como passa a refletir a representatividade das entidades de classe, né? Todas as entidades de classe e todas as categorias de classe sindicais, né, foram se consolidando com essa questão da criação do PRONAF, toda essa história e esse contexto que eu estou colocando para vocês da quarta fase. Tudo isso como forma de afirmação de política da categoria, né? Nasce uma política chamada reforma agrária, né? Nasce uma ideia, uma nova ideologia, aquela ideologia da modernização perde força e nasce agora a reforma agrária, que ganha força nesse momento, né? Onde a gente está até agora aqui mencionando. Só que aí, em 2010, né, tudo isso que a gente está falando aqui aconteceu,
Até 2003, tivemos a criação da PENATE, onde as metodologias participativas trazidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário estavam sendo consideradas. E aí, em 2010, dentro da quarta fase ainda, vai surgir aquela lei que eu falei no nosso primeiro dia de aula. A lei chamada Lei 12.188 de janeiro de 2010. Que, não sei se vocês lembram, a política PENATE surgiu dessa lei, trazendo um monte de alterações e tudo que tinha sido conquistado ali até 2003, né? Ali, com essa política, a gente vai ver isso com mais calma, né? Ocorre a fusão da assistência técnica e da extensão rural para valer. E com essa lei, né, da PENATE, fundindo a assistência técnica e a extensão rural, como muitos, até hoje, como eu disse já, vocês confundem, acham que é a mesma coisa. Essa lei veio para trazer mais ainda essa confusão e a gente considerar as mesmas coisas que não são, tá? Então, a lei de PENATE surge a partir da política de PENATE, como a gente viu já assim, só por cima, né? E junto com essa lei vem a ideia de que extensão rural, assistência técnica... Oh, meu Deus, tem mais gente tentando entrar. Agora conseguiu, não? Pediu, gente. Então, aqui a gente tem nesse momento a ANATE. A partir da PENATE surge em 2014 a ANATE, tá? O ANATE é a ANATE é um outro decreto, né? Onde, olha o que vai acontecer. A discussão agora muda de novo de foco. Passa a se discutir, né? A difusão de tecnologia, de novo, voltada para médios, para grandes agricultores. Aí eu coloco a pergunta, né? Essa ideia de voltar a se discutir difusão de tecnologia lembra o quê, né? A gente está em 2014, estávamos no período aqui de 2014 e volta, é como se fosse um retrocesso a se falar em difusão de tecnologia. Ah, professora, mas então quer dizer que é ruim difusão de tecnologia? Já falamos sobre isso. Não é que seja ruim, era a forma que se praticava. E aquela forma que se praticava, né, que a gente comentou na aula passada, voltou em 2014. Voltou ganhando força de novo. Depois de todas as conquistas até 2010, em 2014, tivemos aí um momento, vamos assim dizer, tem uns momentos de alto e de baixo. Em 2014, tivemos esse momento de baixo aí, onde se voltou a falar de difusão tecnológica. E aí, né, até aqui a gente pode considerar, né, até aqui as discussões de quarta fase, os marcos da quarta fase da extensão do Brasil. E nós vamos agora finalizar essa parte, porque a gente vai ter um segundo momento da aula. Mas aqui a gente vai finalizar essa parte da quarta fase. Eu não vou passar para assunto novo hoje, a gente vai discutir, né, até o fim essas fases e finalizar, para poder entrar em assunto novo semana que vem. Mas aqui eu queria chamar a atenção de vocês algumas das contribuições trazidas por Paulo Freire para a extensão rural, dentro dessa situação toda de ter a extensão rural no Brasil, né, começando dessa forma. Então, essa figura aqui é uma figura excelente para ser cobrada a vocês futuramente, né? E aqui a gente vê alguns pontos que Freire coloca na transmissão do conhecimento dentro da forma que se começou a trabalhar a extensão rural no Brasil e critica severamente, né, essa transmissão verticalizada. Às vezes a professora fala assim que vai cobrar, vocês não entendem o que é que a professora está falando. Quando diz que vai cobrar, não ficam atentos. A professora cobra isso e vocês perdem a questão ainda, tá? Porque quando eu olho para essa figura, a primeira coisa que eu quero que vocês respondam é que aqui a gente está diante do quê? De uma transmissão de conhecimento de forma verticalizada. Já discutimos isso na aula passada. Só que tem gente que pega uma questão dessa e fala de tudo, menos
da transmissão de conhecimento verticalizada? Olhem a seta. Aí a professora pergunta, como se dava a transmissão do conhecimento? Você fala de tudo, menos de como se dava a transmissão de conhecimento nessa época. Por que Freire criticava essa transmissão de conhecimento? O questionamento que eu faço é sobre isso, né? Então, eu quero que vocês estejam atentos, estou falando aqui, né? Até demais, mas para deixar claro para vocês, né? Quando a gente fala que está cobrando uma coisa, vocês não se perderem e perder questão por bobeira, por não prestar atenção, né? Então, a professora está dando dicas. Então, transmissão do conhecimento verticalizado é a primeira coisa que chama atenção ou deve chamar atenção nessa ilustração, tá? O que mais chama atenção aqui que vocês podem falar? Quem quer falar sobre essa figura? Eu acho que eu vou deixar ela para vocês falarem, pensarem aí. Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem nela. E a gente voltar falando sobre ela. É isso que eu vou fazer. Sobre o que, professor? Cortou aqui, não entendi. Eu disse que eu acho que eu vou deixar essa figura para vocês pensarem um pouquinho aí sobre ela. E me responder o que é que vocês colocariam se agora fosse a resposta na prova sobre essa figura. Mediante tudo que a gente já conversou aqui. Entendeu, Marcelo? Agora eu entendi sim, professor. Obrigado. Pô, vamos fazer isso. Me veio agora aqui essa... Vamos fazer isso. Pensando na contribuição de Paulo Freire para a extensão rural, a gente já abordou esses pontos aqui, né? Eu já falei, já dei até dica demais falando da transmissão. O que é que vocês falariam, me responderiam sobre esta figura aqui, se a gente fosse agora... Se vocês estivessem diante dessa figura para responder na prova, né? Com o que a gente já conversou. Eu vou ter noção que vocês ainda não viram tudo, mas do que a gente já conversou, eu sei o que vocês podem me dizer ou não. Então, uns minutinhos para vocês pensarem sobre essa figura, até se quiser escrever, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o que vocês pensaram sobre essa figura. Beleza? Positivo, professor. Combinado? Eu vou desativar aqui, já já a gente volta, tá? Todo mundo entendeu? Sim, sim, bota um sim, sim, sim aí para eu ver. Sim? Entenderam o que é para fazer? Pronto, Gabriele não entendeu. Se tiver mais alguém que não entendeu, não volta no final dizendo que não entendeu, não, por isso que não fez, tá? Aí, tem que dizer. Eu já ia fechar aqui e vocês não disseram. Gente, eu estava falando aqui, explicando, né, expliquei as fases, e disse a vocês que Freire, Paulo Freire, já comentamos sobre isso, criticou severamente, né, e traz contribuições para a extensão rural com sua crítica, não é criticar por criticar, mas fez uma crítica construtiva sobre todo esse processo que se deu ou que se dá, né, pode até dizer assim, a transmissão do conhecimento dentro da extensão rural. A gente já falou sobre isso em aula, né? Então, quando eu olho para essa figura, a primeira coisa que a gente tem que ver é que existe uma transmissão de conhecimento equivocada nessa figura. Já falamos sobre isso. Como que deve ser feita a transmissão do conhecimento? Quem é um profissional de extensão rural tem que ter isso muito claro. Como eu vou fazer a transmissão do conhecimento, né? É transmitido de que forma? Sistematizada? Ou eu tenho que me preocupar como eu estou levando o conhecimento, né? Usando de princípios educacionais. Então, essa figura mostra diversos pontos que podem ser abordados numa discussão de uma questão, né? Quando se fala dessa transmissão de conhecimento criticada por Freire, né? Então, eu quero saber de vocês. O que foi que a gente falou já de transmissão de conhecimento aqui? Qual é o correto? Transmitir o conhecimento de forma verticalizada, como está nessa figura? O que tem aqui que deve chamar a atenção de vocês de pontos de transmissão do conhecimento verticalizado que a gente não deve praticar enquanto extensionista? Comentem essa figura. O que é que vem na cabeça de vocês quando vocês olham para essa transmissão verticalizada? Quem aparece como sujeito ativo? Quem é o ativo e como esse ativo se posiciona, né? Se posiciona, vocês acham que quando transmite verticalizada está agindo correto, né?
essa inferioridade aí de quem recebe o conhecimento, vocês concordam, não concordam, né? Me digam aí. Deu para entender agora, Gabriele? O pessoal que não tinha entendido. Sim ou não? Eu estou com a sensação que vocês não sabem o que fazer. Professor, eu tenho até uma ideia aí. Vamos Mas, ver aí. Professora, eu estou assim, boiando um pouco, mas vendo assim, parece que é algo tratado assim de cima para baixo, sabe? pronto. Vai-se embora nesse raciocínio aí, Bárbara. O raciocínio já até deixei aí ver a dica de Bárbara, né? Agora eu quero que vocês ainda não têm conteúdo para explorar isso aqui, toda essa figura, mas eu quero saber se vocês estão entendendo mesmo o que eu estou falando aqui, né? Se a nossa conversa está sendo captada. Então, vocês precisam se arriscar e botar aí o que é que vocês entendem do mínimo do que tem aqui. Quem quer falar mais aí? Bora? A hora que a senhora quiser ir, nós relaxa aí, prosear. Aí, muito bem, Marcelo. Que mais dúvida? Deu para entender, Gabriele? Não, diga se não que eu vou repetir. Meu papel aqui é repetir 10 vezes, até vocês entenderem. Porque o que eu quero é voltar e vocês terem feito, né? Esse silêncio, quando eu voltar, não vai dar certo. Porque imagina, se só 2 responder, só 2 vai tomar ponto qualitativo no dia de hoje. Então, vocês têm que falar se não estão entendendo o que é que eu estou pedindo. Quem ainda não entendeu o que eu estou pedindo nesse ponto aqui da aula? É para explicar sobre a imagem. O que vocês entenderam dessa imagem? Entendeu? Professora, é para explicar agora, é? É porque minha internet está um pouco ruim. Eu vou dar um tempinho para vocês ruminarem, como fala, né? O povo fala. Vocês compreenderem, olhar para ela com carinho, com calma, pensar o que a gente já conversou, que será esse sujeito ativo, quem é, né? Se está na transmissão verticalizada. A professora já falou de transmissão de conhecimento vertical, já falou das críticas que Freire faz sobre essa transmissão de conhecimento, como que a gente deve passar o conhecimento, né? Se tem detentor de saber, se não tem, né? Quem é a figura aqui que aparece embaixo, considerada com inferioridade, né? Que só está aqui para receber o conhecimento. Quem são essas figuras, né? Quem são? Pelo menos esses que estão aí na transmissão verticalizada, mesmo que vocês não tenham como ainda aprofundar o outro, mas a que pertence essa superioridade que está nessa figura? É o agricultor que se considera superior? Quem é aí? Quem são essas figuras aí que Freire pode ter feito colocação? Né? Quando a gente fala de invasão cultural, o que pode ser? Se vocês conseguirem ao menos desenvolver o raciocínio sobre a transmissão verticalizada, eu já vou me dar por satisfeito. Posso fechar agora para dar aí uns minutinhos para vocês pensarem? Sim ou não? Sim, professora. Dá tempo de pegar um café ali e um bolo. Pronto, aí, Marcela já vai pegar até um café e um bolo para pensar melhor. Façam aí o mesmo. Mas já viu o gordo estressado comendo, professor? Não fica, não. Ah, rapaz. Pois vocês façam o mesmo aí, raciocinem, para a gente voltar e ser construtivo esse nosso momento daqui a pouco, tá? Até já!